I feel so close to you right now. It's a force field. I wear my heart up on my sleeve like a big deal. Your love pours down on me, surround me like a waterfall. And there's no stopping us right now. I feel so close to you right now. Seu telecurso de física, você já aprendeu a conceituar força e a identificar suas diversas formas de manifestação na natureza. Você já viu o que é força gravitacional e agora está vendo nesse novo módulo o que é força elétrica. Mas será que existe alguma relação entre força gravitacional e força elétrica? E se existe, como será essa relação? Bom, se você não sabe a resposta, não tem problema, porque você está no lugar certo. Porque na teleaula de hoje, você vai continuar a aprender sobre cargas elétricas. E vai conhecer a primeira abordagem da força elétrica, a lei de Coulomb. Vai conhecer também o caráter vetorial da força elétrica e como comparar o valor da força elétrica com o da força gravitacional. E agora muita atenção, porque a nossa teleaula está apenas começando. Olha só, Gil. Como é que fica grudadinho aí? Ô Vicente, a gente já viu isso, não tá lembrado? Não. É a força eletrostática. As cargas do canudo fazem aparecer nessa madeira cargas contrárias. Tá certo. Isso daí é um famoso fenômeno da indução. Indução, né? É. Lembrei. Mas sabe que essa história de carga positiva e negativa, eu ainda faço confusão. Afinal, qual atrai qual? Bom, isso eu me lembro bem. É o seguinte, as cargas negativas do canudo empurram as cargas negativas da parede. E na parede, perto de onde está o canudo, vão ficar as cargas positivas. Estas cargas positivas da parede atraem as negativas do canudo e o canudo é atraído pela parede e fica grudado nela. Ah, é como se fosse um ímã, não é isso, Gil? Quer dizer, será que é mesmo isso? Eu acho que é. Rapaz, eu acho que agora você me pegou, viu? Um ímã? Olha, pensa bem. É como se fosse um ímã, mas na verdade não é um ímã. E nem a parede nem o canudo estão imantados. Eles estão eletrizados, o que é diferente. Todas essas forças, as forças elétricas, as forças magnéticas e a força gravitacional são parecidas, mas são forças diferentes. Bem, você constatou que só a parede está puxando. E como o canudo não pode entrar na parede, fica grudado nela, certo? Então você pode estar fazendo a seguinte pergunta. E se fossem duas coisas que estivessem puxando o canudo, para onde ele iria? Para responder isso, seria necessário um aparelho semelhante ao pêndulo eletrostático que você viu na teleaula passada. Lembra? Esse aparelho me parece um pouco diferente do pêndulo eletrostático. Aquele pêndulo tinha um disco de alumínio aqui onde está essa flecha de papel metálico. É porque a intenção desse experimento, Rosinha, é mostrar que a força elétrica é um vetor. Então, olha só, essa flecha é feita de papel metálico, que nós já sabemos que se comporta como um condutor. Tá, e pra que você colocou esse canudo aqui na extremidade da flecha? E na verdade tem duas funções, Rosinha. A primeira é para servir de contrapeso. E a outra para segurar a flecha na hora de carregá-la por indução. Bom, dá uma olhada que é exatamente o que nós vamos ver agora, tá bom? Vamos lá, olha só. Com esses dois dedos eu seguro aqui, certo? Aí com o outro eu encosto no papel metálico. Aí eu aproximo o canudo
retiro o dedo e depois o canudo. Sempre nessa ordem? Sempre nessa ordem. Olha só, eu tô com o dedo no papel metálico, eu aproximo o canudo, retiro o dedo e depois o canudo, certo? Aí vamos ver o que acontece, olha só. Se eu aproximo o canudo da flecha, deixa eu aproximar mais aqui, olha só. Ó, a flecha começa a seguir o canudo, olha só, mostrando a direção da força. A flecha é atraída pelo canudo porque suas cargas são contrárias às dele. Essa flecha que mostra a direção da força é chamada de vetor. Tá ficando bom esse nosso vetor, hein? Tá ficando bonitinho. Agora, será que ele vai ajudar a responder a nossa pergunta? Quer dizer, quando tiver duas forças agindo, para que lado esse vetor vai apontar? Pô, eu acho que não dá pra gente responder essa pergunta sem antes a gente fazer experiência. Não, isso é verdade. Talvez isso é verdade. Eu acho que ele vai responder sim, vai ajudar a responder. Agora não. Vamos lá, quer ver? Ó. Tá vendo, ó? Opa. Vai. Ó. A flecha, ó, tá vendo? Tá indo em direção ao canudo. Por onde está a direção da força, tá vendo? Agora me dá um outro canudo aí, ó. Só que dá uma bela carregada nele. Tá, já tô carregando. Vamos só ver, hein? Como é que o vetor vai reagir quando ele for atraído por dois objetos ao mesmo tempo. Isso, coloca o canudo carregado perto do vetor, pra ver qual olha aí, é a ó. direção do vetor. Ele tá vindo pro lado do canudo que tá mais próximo, né? Sabe o que é? As duas forças dos dois canudos se somam e a flecha aponta na direção da resultante delas. Sacou? Ah, isso aí prova que a força elétrica, como todas as forças, é um vetor. Exatamente. Olha lá. Entendeu? Só que tem uma coisa. Todo vetor tem uma direção, um sentido e um valor. Por isso não basta conhecer a direção da força elétrica que existe entre duas cargas. Nós precisamos também saber qual é o seu valor. E como se calcula a força que atua entre dois objetos carregados eletricamente? Vamos ficar por dentro desse assunto? Quem descobriu como calcular a força que atua entre dois objetos carregados eletricamente foi Charles A. Coulomb, em 1784-1785. Ele mostrou que tanto as forças magnéticas como as forças elétricas variavam com o inverso do quadrado das distâncias, ou seja, elas obedecem às leis semelhantes às formuladas pela gravitação de Newton, que você já estudou. Para chegar às suas conclusões, Coulomb utilizou um aparelho com duas esferas carregadas positivamente. A esfera A é fixa, enquanto a esfera B está suspensa por um fio de quartzo. Coulomb notou que quando a esfera A se aproximava da esfera B, esta era repelida e exercia uma força que torcia o fio. Deste modo, Coulomb chegou à conclusão de que, se conhecesse o ângulo em que o fio girou, poderia calcular a força que estava sendo aplicada no fio e, portanto, a força existente entre as duas esferas. Maristela, mas afinal qual é a lei de Coulomb? Bom, primeiro vamos ver o seguinte, Rosinha. Se a gente carregar um pêndulo elétrico e aproximar um canudo dele, o que vai acontecer? O pêndulo vai ser repelido. Certo. E se a gente juntar a esse primeiro canudo um outro canudo carregado da mesma maneira, o que acontece? O pêndulo vai ser repelido com mais intensidade ainda. E isso acontece porque a força elétrica que existe entre dois corpos carregados eletricamente vai depender diretamente da quantidade de cargas de cada um deles. Quer dizer, quanto mais carga, maior será a força. Mas vamos ver ainda do que depende a força. Se a gente aproximar um canudo carregado de um pêndulo que também está carregado, vamos ver que quanto menor for a distância entre o pêndulo e o canudo, maior vai ser a força. Ou seja, a força depende inversamente do quadrado da distância. A força depende inversamente do quadrado da distância. Bom, o que isso quer dizer? Quer dizer que se a gente dividir a distância por 2, a força vai aumentar 4 vezes. Se a distância for dividida por 3, a força vai aumentar 9 vezes.
Se a divisão for feita por 4, a força aumenta 16 vezes, e assim por diante. É por isso que se pode dizer que a força elétrica que existe entre dois corpos carregados eletricamente depende inversamente do quadrado da distância que separa esses dois corpos. Mas como você faz para medir a quantidade de cargas existentes num corpo? Bem, a unidade de quantidade de cargas é o coulomb. E um coulomb é uma carga muito grande. Por exemplo, durante uma tempestade, as cargas elétricas das nuvens que produzem aquelas imensas faíscas são da ordem de uns 20 coulombs. 20 coulombs? Puxa, eu achava que os raios deviam ter centenas deles. E para representar matematicamente a lei de Coulomb, será que é difícil? Bom, vamos supor que a gente tenha duas cargas elétricas. E vamos chamar essas cargas de Q1 e Q2. E vamos imaginar que essas duas cargas elétricas estão separadas por uma distância d. E a gente já viu que a força eletrostática ou elétrica depende do valor de Q1, do valor de Q2 e do inverso do quadrado da distância entre elas. Podemos escrever que o valor da força elétrica, F, é proporcional a essas grandezas, deste modo. Assim nós estamos dizendo que existe proporcionalidade entre F e as outras grandezas. Esta relação pode ser lida também da seguinte maneira. A força elétrica ou eletrostática é proporcional aos valores das cargas e inversamente proporcional à distância entre elas. Essa relação vale para qualquer meio onde as cargas estejam. Se essas cargas estivessem no vácuo, existiria uma constante de proporcionalidade entre F e os outros valores, que poderia ser escrita assim: K é igual a 9 vezes 10 elevado a 9 Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. E agora estamos em condições de escrever a relação que nos permite calcular a força elétrica entre duas cargas quando elas estiverem no vácuo. Deste modo, F é igual a 9 vezes 10 elevado a 9 Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado. Este valor é aproximadamente o mesmo se as cargas estiverem no ar. Ah, rapaz, quando então a gente quiser calcular a força que existe entre duas cargas, é só aplicar a lei de Coulomb. É isso? E você notou uma coisa? Essa lei de Coulomb, ela é muito parecida, muito semelhante à lei da gravitação universal de Newton. É mesmo, rapaz? Eu não estou muito bem lembrado disso não, viu? Não é? Não. Mas você com certeza está lembrado, não é? A força gravitacional Fg entre duas massas M maiúscula e M minúscula é dada por essa relação. Lembrando que o G, a constante da gravitação, tem esse valor aqui, olha. 6,67 vezes 10 a menos 11 Newton vezes metro ao quadrado dividido por quilograma ao quadrado. E repare que as unidades de G são parecidas com as de K, a constante de proporcionalidade da lei de Coulomb. Ah, então eu acho que eu posso dizer que a matéria atrai a matéria na razão direta das cargas e na razão inversa do quadrado da distância. Exatamente, é isso mesmo. Então, será que eu posso dizer que a força elétrica é muito maior? Bom, olha, para isso aí você vai já precisar fazer uns outros cálculos, viu? Aliás, esses cálculos você vai encontrar detalhados no seu livro de física. Bom, mas de qualquer maneira, Vicente, a gente vai ter que usar a lei de Newton para calcular a força gravitacional e a lei de Coulomb para calcular a força elétrica. E essas duas forças são forças de atração. Perfeito. Agora, precisa lembrar de uma outra coisa. O quê? A força gravitacional é só de atração e a força elétrica pode ser de repulsão. So close to you right now, it's a force field. I wear my heart up on my sleeve like a big deal. Your love pours down on me, surround me like a waterfall. And there's no stopping us right now. I feel so close to you right now.
Muitas vezes, um objeto pode estar carregado eletricamente sem que você sinta a presença da eletricidade. Só utilizando um pêndulo eletrostático é que você vai perceber que em volta do corpo existe um campo elétrico. E é justamente esse o assunto da nossa teleaula de hoje. Na teleaula de hoje, além de aprender o que é um campo elétrico, você vai conhecer também o que são linhas de campo e como determinar o campo gerado por vários corpos carregados. E agora muita atenção porque a nossa teleaula está começando. Ei, Gil, você tá ficando especialista em aparelhinhos agora, hein? Ah, eu adoro colocar a mão na massa, Vicente. Você sabe que eu adoro ficar experimentando. Ah, é gostoso, né? Agora, Vicente, olha lá. Você reparou uma coisa? O que foi? Olha, a flecha fica girando, 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 sem direção fixa, rapaz. Não, mas é lógico, né? Essa flecha aí que tá fazendo papel de vetor na tua experiência, ela é muito leve. Ah, então isso qualquer é. ventinho que bate faz ela rodar. E depois ela não tá sendo atraída por nada. Agora, quer ver uma coisa? Vamos dar uma tritada nesse canutinho aqui. Agora a gente vai poder carregar a flecha por indução, não é isso? Exatamente. Coloca lá, vamos ver. Vamos ver. Quer ver? Ó, ó. Ó lá! A flecha está sendo atraída pelo canudo, tá vendo? Ah, tá vendo? Ela ainda balança um pouquinho, Ah. mas já tá na direção do canudo. O vento já não interfere tanto, tá vendo? Olha, que legal, hein? É, parece até que a flecha sabe onde está o canudo, tá vendo? É. O que será que acontece, hein? Sabe o que é isso? Ah. Isso é o campo elétrico. Campo elétrico. É? Como é que você sabe isso, hein, Vicente? Ah, perguntando pra Maristela. Ah, bom. Perguntando para Maristela. Certo. É verdade, quando eles carregaram o canudo, criaram ao redor dele um campo elétrico. E como eles usaram um outro objeto carregado, no caso a flecha, comprovaram que ela foi atraída pelo canudo. É que naquela região do espaço, ao redor do canudo, passou a existir o que em física se denomina campo elétrico. E é justamente isso que, numa linguagem mais teórica, é explicado nesse livro de física. E aqui está dizendo que numa certa região do espaço existe um campo elétrico. Se colocarmos uma carga de prova Q nesta região, notaremos que existe uma força elétrica F agindo sobre Q. E, em geral, utiliza-se como carga de prova uma carga positiva. Ah, e foi isso que a gente fez. É, exatamente. Ah, então, ó, a flecha era essa tal carga de prova. Exatamente. Que foi atraída pelo canudo. Ó, e nesta região aqui, ó, em volta do canudo, existe um campo elétrico. Tá certo. Agora, Não é vamos ver isso? uma coisa. Então, A gente sabe que a flecha tá na mesma direção da força elétrica, tá certo? É isso aí. Agora, isso quer dizer que força elétrica e campo elétrico são a mesma coisa? Bom, eu acho melhor a gente ficar mais por dentro do assunto, viu, Vicente? Imagine, por exemplo, uma carga elétrica Q. Repare que ela está fixa. Agora vamos colocar uma carga que chamaremos de Q minúsculo em vários pontos diferentes ao redor desta carga Q maiúsculo. Desse modo, vão se formar as forças elétricas FA, FB, FC e assim por diante. Agora vamos imaginar outro exemplo. Vamos colocar ao mesmo tempo os vetores campo elétrico E a força elétrica F, de modo que eles tenham a mesma direção e o mesmo sentido. Mas esses vetores têm módulos diferentes. Então as flechas que os representam têm tamanhos diferentes. Portanto, o vetor campo elétrico tem as seguintes características. Sua direção e sentido são os mesmos da força elétrica. E o valor do vetor força elétrica é dado por esta relação, onde F representa o valor da força elétrica e Q o valor da carga de prova. Já sabemos que forças são medidas em newtons e cargas elétricas em coulombs. A unidade de medida do campo elétrico, então, vai ser N/C. O bom desse nosso livro de física, sabe o que é? É que ele traz cálculos passo a passo
para a gente compreender melhor como aplicar na prática aquilo que a gente aprende teoricamente. Agora aqui eu estava olhando uma demonstração bem detalhada de como a gente pode calcular o campo elétrico gerado por um objeto carregado. Olha, não deixa de encomendar seu livro com seu jornaleiro, viu? Ah, tá legal. Obrigado, viu? Tchau, um beijo. Ô Gil, o que você queria com a Maristela agora? Olha, o negócio é o seguinte, a gente já sabe calcular o campo de um objeto, certo? É, isso que eu estava vendo aqui agora. Então, e se a gente tiver mais de um objeto? Como saber o valor do campo? Esse que é o problema. Entendeu? E aí, o que ela falou, hein? Ah, ela falou que não é nada difícil entender, só que eu acho melhor a gente usar o nosso vetor para exemplificar melhor o que ela explicou. Quer ver? Vamos lá. Vem cá. Olha lá. Vamos carregar por atrito o canudo de refresco novamente. E agora vamos carregar a flecha por indução do seguinte modo. Primeiro, aproxima-se o canudo da flecha. Segundo, toca-se a flecha com o dedo. Terceiro, afasta-se o canudo. Pronto. O vetor vai dar a direção do campo do canudo. Vamos fazer a mesma coisa com outro canudo, carregando-o por atrito e colocando ao lado do primeiro. Olha só, rapaz, que incrível. Quer dizer, o vetor não aponta nem para um canudo nem para o outro. Ele vai apontar na direção do campo, que é o resultado do campo dos dois canudos, que é exatamente para onde está essa flecha. É, agora ficou claro o que foi que aconteceu. Dá até para imaginar um esquema, hein? É, dá mesmo. Aqui, ó. Acontece o seguinte, o canudo A produz o campo EA e o canudo B o campo EB. E os dois juntos produzem E, que é o campo resultante. Para obter o valor do campo resultante, é só proceder da mesma maneira que foi feito para se obter a resultante de duas forças. Eu entendi bem esse conceito de campo elétrico, mas será que não existe uma outra maneira de representar esse campo? Sei lá, um tipo de representação que desse a possibilidade de visualizar esse campo. Na verdade existe sim, Rosinha. Existe uma representação que é feita através das linhas de força desse campo elétrico. Linhas de força. Imagine uma carga elétrica positiva, que vamos chamar de Q. E em cada ponto da vizinhança de Q, vamos representar os vetores campo elétrico E1, E2, E3 e assim por diante. Vamos imaginar também que estes vetores estão dispostos de uma forma que, se pudéssemos prolongar o segmento de cada um deles, todos eles passariam pela carga Q, como se fossem, por exemplo, os raios de uma roda de bicicleta, certo? O campo seria representado desta forma, que pode se chamar de radial. E essas linhas com flechas saindo da carga Q indicam a direção do campo em cada um dos pontos pelos quais elas passam. Essas linhas são chamadas de linhas de força ou linhas de campo. Agora, se a carga Q fosse negativa, o campo ainda seria radial, mas as linhas de força estariam invertidas, isto é, indo na direção da carga Q e não saindo dela. Tudo bem, mas e no caso de duas cargas iguais, mas de sinais contrários? Como ficaria? Bom, de fato, nem sempre as linhas de campo são tão simples como essas, né, Rosinha? Bom, mas vamos então imaginar essa situação que você mesma sugeriu. Bom, vamos chamar essas duas cargas de Q1 e Q2. Esse tipo de conjunto onde as cargas são iguais, mas de sinais contrários, recebe o nome de dipolo. E como seriam então as linhas de campo de um dipolo? Bom, para que a gente possa imaginar como seriam, pense antes numa carga de prova positiva, que nós vamos batizar com a letra Q minúscula. E as duas cargas, Q1 e Q2. A carga de prova, então, vai ser atraída pela carga negativa e repelida pela carga positiva. Usando o conceito de campo que a gente acabou de ver, podemos dizer que tanto a carga positiva como a negativa vão produzir um campo no ponto P. Desses dois campos somados, resultará um outro campo como este. Podemos também obter o campo resultante para muitos pontos ao redor das duas cargas, utilizando o mesmo procedimento. Assim, vamos construir as linhas de campo para o dipolo, que ficaria como esta figura.
E além do dipolo, existe também um outro conjunto de corpos carregados que recebe o nome de capacitor de placas paralelas. Ele é formado por duas placas planas carregadas com a mesma quantidade de cargas, mas com sinais opostos. Do mesmo modo que você já viu, se uma carga de prova Q for colocada num ponto qualquer entre duas placas do capacitor, ela vai ser atraída pela carga negativa e repelida pela carga positiva, ou seja, os campos de cada uma das placas vão agir no mesmo sentido. Vão empurrar a carga de prova no sentido da placa negativa. Assim, o campo resultante vai apontar essa direção e, portanto, as linhas de campo também. Outro aspecto do capacitor é que se nós colocarmos uma carga de prova perto da placa positiva, ela vai ser repelida por essa placa com uma grande força, ou, em outras palavras, pode-se dizer que o campo dessa placa nesse ponto é grande. E, ao mesmo tempo, ela vai ser atraída pela placa negativa com uma força menor. E, do mesmo modo, pode-se dizer que o campo dessa placa, neste ponto, é pequeno. Mas os dois campos estão no mesmo sentido. There's no stopping us right now. And there's no stopping us right now. Você viu nas teleaulas passadas várias experiências envolvendo o nosso atual tema de estudo, que é a eletricidade. Aprendeu também a representação matemática de vários conceitos. Mas em física, assim como em todas as ciências, as perguntas não cessam. E é justamente isso que faz a gente aprender sempre mais. Por exemplo, você aprendeu como carregar eletricamente um condutor, não é verdade? Mas onde exatamente estão as cargas de um condutor carregado? Bom, essa e outras perguntas nós vamos responder juntos aqui na teleaula de hoje. Na teleaula de hoje, você vai ver como as cargas se distribuem num condutor. Vai conhecer também o poder das pontas e aprender noções sobre energia potencial elétrica. E agora, muita atenção, porque a nossa teleaula está começando. E aí, Gil? Ficou pronto o aparelhinho? Ah, tá pronto, ó. Vamos fazer o teste? Vamos. Eu segui todas as instruções que a Maristela deu, ó. Tá aqui, ó. Eu peguei esse pedaço de papel mais ou menos uns 10 centímetros, prendi nesses dois canudos de refresco, tá certo? Aí eu coloquei, olha, nessa massinha aqui, ó, de modelar, tá? Afixei os dois, tá aqui. Aí eu coloquei uma tirinha de papel de bala, olha, de cada lado do retângulo, tá vendo? De um lado e do outro, tá? Agora nós vamos atritar esse canudo de refresco para deixar ele bem carregado. E o canudo estando carregado, nós vamos carregar agora o conjunto através do contato. Vamos lá. Olha só, rapaz, as duas tirinhas de papel se afastaram. Você viu? Bom, isso quer dizer que existe carga elétrica dos dois lados do papel, não é isso? Exatamente. Que legal. Agora é o seguinte, a primeira parte da nossa experiência, tudo correu bem. Vamos para a segunda? Vamos. Ó, pega um pedacinho de durex aí para me ajudar. Durex. Ó, eu vou juntar esses dois canudos na mesma base, tá vendo? Você coloca aqui nessa parte de cima. Bom, tá para eles ficarem bem juntos. Você vai transformar uma superfície que era plana numa superfície cilíndrica, é isso? Exatamente. Olha, reparem o seguinte, que essa tira de papel de bala ficou para o lado de fora do cilindro. A outra ficou na parte interna. Tá certo. Legal? Agora nós vamos carregar o canudo novamente, com bastante vigor. E tchan, 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 tchan. Olha lá, ó. Atirei do lado de fora, subiu mais um pouco. Olha lá. É, mas em compensação, a tirinha que está dentro do canudo fechou. É verdade, rapaz. Agora, por que será que isso aconteceu, hein?
Antes as duas tiras subiam dos dois lados do papel. Pois é, agora dá até a impressão que não existe carga elétrica do lado de dentro do papel. Rapaz, sabe que eu acho que isso... Se você fizer essa experiência, vai notar que, se inverter o cilindro deixando o lado do papel que estava para dentro do lado de fora, esta situação vai se manter. Ou seja, a tirinha que vai estar na parte de dentro é que vai ficar fechada e a do lado externo é que vai se abrir bem. O que acontece aí? As cargas estão todas localizadas na superfície externa do cilindro, de tal forma que, num ponto P localizado dentro do cilindro, o campo gerado por essas cargas vai ser nulo. Pois é, colocado neste ponto uma carga de prova positiva Q, ela vai ser atraída igualmente para todos os lados. E a partir daí podemos obter duas informações muito importantes. A primeira é que, num condutor carregado, as cargas vão se localizar nas suas partes periféricas. E a outra é que o campo no interior de um condutor é sempre nulo. Ô Gil, oi. E esse outro aparelhinho aí, pra que serve? Essa é mais uma dica que a Maristela deu pra gente estudar melhor a distribuição das cargas no condutor. Entendeu? Interessante, né? Mas ele tem outro formato, meio diferente. A forma do corpo influencia na distribuição das cargas. Entendeu? Agora, ó. Carregando, carregando e carregando. Vamos lá. Tá vendo? Olha lá. Olha, rapaz. A tirinha que está em cima ficou mais aberta que a tirinha colocada na parte de baixo do papel. Então, ficou exatamente como a Maristela falou pra mim. Só que ela me falou também, Vicente, que esse efeito tinha um nome. Como é mesmo o nome desse efeito, rapaz? Eu tô... O poder das pontas. Como é que é? O poder das pontas, Rosinha, é que as cargas tendem a se acumular nos lugares mais pontiagudos de um corpo. Por isso, a tirinha, que está na região mais estreita, fica mais aberta. Eu não entendo. Por que as cargas ficam espremidas nas pontas em vez de se espalharem de modo igual pela superfície? Imagine uma esfera ou um disco carregado. No caso de um objeto assim, as cargas estão espalhadas uniformemente. Agora imagine uma carga Q sendo empurrada por duas cargas vizinhas, Q1 e Q2, como forças F1 e F2. Veja que as forças são iguais, pois as distâncias são iguais. E essas forças tentam empurrar a carga Q para os lados e para fora. Mas como a carga Q não pode sair do corpo, seu movimento só vai poder ser para os lados. As componentes das forças F1 e F2 são F1T e F2T, que também são iguais, pois F1 e F2 são iguais, e Q1 e Q2 estão à mesma distância de Q. O que está acontecendo nessa situação? A carga Q não sai do lugar, pois está sendo empurrada por forças iguais, na mesma direção, porém em sentidos contrários. E como a carga não muda de lugar, vamos ter sempre uma distribuição uniforme de cargas ao longo da periferia de esfera. Agora imagine um objeto com uma região mais pontiaguda e a mesma situação anterior, isto é, as cargas estão distribuídas uniformemente. Em outras palavras, a carga Q está à mesma distância de Q1 e Q2. Também temos as forças F1 e F2, que ainda são iguais, e as forças F1T e F2T, que empurram Q tangencialmente. Mas nesse caso ocorrem algumas diferenças. Repare que F2T é maior que F1T, porque F2 está praticamente na direção tangente. Então, F2T é quase igual a F2, enquanto F1T é menor do que F1. Assim, a carga Q vai ser empurrada na direção de Q1, até que F1T e F2T se tornem iguais. E por essa razão, Q vai ficar mais próxima de Q1 do que de Q2. Então acabamos tendo um acúmulo de cargas nas regiões próximas à ponta do condutor. Isto é, as cargas acabam se acumulando nas pontas.
É por essa razão, Rosinha, que os para-raios são construídos em forma de ponta. Mas para entender mais esse assunto, nós temos que aprofundar o estudo de eletrostática. Nós temos que ficar por dentro do que é energia potencial elétrica. Quando você estudou o movimento dos corpos e a ação da lei da gravidade, viu que quando um objeto de massa m está a uma determinada altura h, possui uma energia potencial. Se esse objeto é largado da altura em que está, ele vai ser atraído pela Terra por uma força constante, adquirindo velocidade. Em outras palavras, ele adquire energia cinética. Algo semelhante vai acontecer com uma carga que está entre as placas de um capacitor. Essa carga vai sofrer a ação de uma força constante que vai empurrá-la na direção de uma das placas. O que quer dizer que em cada ponto da região entre as placas de um capacitor, uma carga vai ter energia. E esta energia é justamente a energia potencial elétrica que a Maristela tinha falado. No seu livro de física, você vai ver como calcular o potencial elétrico num campo uniforme. Vai rever duas unidades que você conhece bem, o Joule e o Coulomb. E vai ver que a relação entre essas duas unidades é tão importante que recebeu o nome de volt, cujo símbolo é V. Mas o que me deixou mais impressionado é que, utilizando essas relações que estão aqui, você pode calcular a diferença de potencial elétrico entre duas placas do capacitor que estão separadas por uma distância de 6 centímetros. E sabe qual é? 180 volts. There's no stopping us right now.